Oi, tudo bem? Já se divertiram hoje? Então começará a diversão na página 44 da apostila. Claro que sim, diversão mesmo. Estudar sempre é muito divertido. Lá na página 44, começa com. Só um pouquinho. Práticas de reflexão sobre a língua. Nosso conteúdo é sobre acentuação de paroxítonas e proparoxítonas. Primeiro vamos relembrar o que são paroxítonas. As palavras cuja penúltima sílaba é tônica, são tônicas, são chamadas de paroxítonas. No próprio título da unidade está escrito língua. Para identificar a sílaba tônica, a sílaba forte, é só chamar a palavra língua. Então, a sílaba mais forte é lin. Última, penúltima. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Proparoxítonas. Então, são proparoxítonas as palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica. Também lá no título a gente vai usar o exemplo. Práticas. Práticas. Então, pra é a sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Então, tem o texto, dá para vocês perceberem que ele foi extraído da internet. A própria imagem já representa um site. Logo abaixo tem o site de onde foi retirado. O título, Doctor Who, subtítulo, ficção científica. Você conhece Doctor Who? Então, está dizendo que é de uma área de ficção científica, certo? Então, façam a leitura do texto. Logo abaixo está perguntando qual área de interesse, tem as interpretações relacionadas ao texto. Eu quero que vocês observem a letra C. Quais as paroxítonas acentuadas nesse trecho? Então, vocês vão voltar ao texto, vão procurar as palavras que são paroxítonas, penúltima sílaba tônica, e que tem acento, certo? Espero que sim. Aí, na letra D, vocês vão observar esse quadro ao lado, está explicando encontro vocálico, encontro de vogais. Então, ditongo, dois, tongos, ditongo, então quer dizer que tem duas vogais juntas. Dá-se o nome de ditongo ao encontro de uma vogal e de uma semivogal em uma mesma sílaba. Ao exemplo, aurora, a, u, na mesma sílaba, é um ditongo. Gênio, i, o, na mesma sílaba, ditongo. Fugiu, i, u, na mesma sílaba, ditongo. Mãe, na mesma sílaba, ditongo. Então, em relação aos encontros vocálicos, quando duas vogais estão na mesma sílaba, é chamado de ditongo. Aqui está dizendo semivogal, porque uma é mais forte, é vogal. A que é mais fraca, semivogal. Então, as duas juntas, na mesma sílaba, ditongo. Qualquer dúvida, manda um post que eu respondo assim que possível. Então, das palavras que vocês tiraram, vocês vão colocar no exercício 8. Agora, no exercício 9, eu quero que vocês marquem regra. Isso aqui é muito importante. Complete o quadro das regras das paroxítonas, acrescentando a regra ou um exemplo para cada uma delas. Então, observem ali. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. História, réguas. Observe que tem duas vogais, não tem? As duas vogais na mesma sílaba, na última sílaba, certo? Então, quando a palavra tem um ditongo no final e a penúltima sílaba é a tônica, história, ela precisa ser acentuada. Então, lá na sílaba tônica terá acento porque a palavra termina em ditongo. Ó, réguas. Réguas. Ré é mais forte. Penúltima sílaba, paroxítona. Termina com ditongo, o A seguido de S. Aí vocês vão colocar um exemplo. Uma palavra que seja paroxítona, penúltima sílaba tônica, e termina em ditongo, com duas vogais, tendo ou não S.
Vou dar um exemplo a mais, aí vocês fazem o resto sozinhos. Lá no início da unidade, eu dei como exemplo de paroxítona. Língua. Tem 2 vogais na última sílaba, não tem? Ela é paroxítona, não é? Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Pode ser colocada como exemplo no exercício 9. Alguma dúvida até aí? Se tiver dúvida, mande um post que eu respondo assim que possível. Ali é para colocar uma palavra de exemplo. Aqui já é para colocar a regra. Observem. Incrível, móvel, cônsul, fácil. Qual é a letra que termina? Pensa aí. Já pensaram? Então, eu vou dar a resposta. Termina em L. Então, vocês vão colocar aqui a letra L. São acentuadas paroxítonas terminadas em L. E assim vocês vão completando essa tabela, colocando um exemplo ou observando a letra que termina, certo? Nesse caso do final, vou fazer com vocês, porque não é só uma letra. Ela termina em PS, bíceps, forceps, kelps, certo? Então, aqui na última parte da tabela, a terminação é com PS. São acentuadas paroxítonas terminadas em PS. Vamos ver ali. Paroxítonas terminadas em no plural. As paroxítonas terminadas em fazem o plural de 2 formas. No português brasileiro, a forma mais comum é o acréscimo de S. Por exemplo, hífen, hífens. Eu quero que vocês observem ali em cima. Ó. Hífen tem acento. Hífens não tem. Foge à regra. Então, nesse caso, a paroxítona deixa de ser acentuada. 2. Outra forma é o acréscimo de es, em que a palavra passa a ser proparoxítona e a acentuação é justificada por essa regra. Hífen, hífenes. Embora seja uma regra possível, o que mais se utiliza é essa primeira forma. Ok? Acrescenta o S, tira o hífen. E para finalizar, proparoxítona. Essa regra é a mais fácil de todas as regras de acentuação. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vocês vão voltar lá no texto, ficção científica. Você conhece Dr. Who? E vão encontrar palavra proparoxítona, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Se não tiver, vocês colocam não tem. Se tiver alguma proparoxítona, escrevam-na. Então, para a aula de hoje é só isso. Simplesinho, rapidinho, fácil demais. Ok? Beijo, até a próxima aula.